Olá, sejam bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InfoTV 106.3 FM. Se quiser estar aqui comigo em estúdio para conversar sobre livros, basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com. E hoje aqui em estúdio para conversar comigo tenho o Nuno Carvalho, que é natural de Vila Real, é licenciado em Línguas Modernas pela Universidade de Coimbra e mestre de Artes em Escrita Criativa. Hoje vem falar-nos deste livro, o livro As Cicatrizes do Tempo. Vamos tentar conhecer tudo sobre esta nova história, porque o Nuno saltou da poesia para o romance. Olá Nuno, bem-vindo ao Culturante. Olá, obrigado por estar aqui mais uma vez. Nuno, já não é a primeira vez, tem corrido bem desde a última vez até hoje. Foi uma boa experiência, a primeira vez. A poesia é um bocado complicado hoje em dia a fazer a divulgação e estar em vários pontos do país, mas eu consegui fazer algumas apresentações e divulgar o livro. Tive boas críticas, muito boas críticas, aliás, ao livro. Mas é sempre uma aventura, até porque eu fiz autopublicação, como eu tinha dito da primeira vez que estive aqui. Mas pronto, foi uma aventura, aprendi muitas coisas, mesmo a fazer o livro, os esquemas e tudo isso assim. E agora é uma aventura nova. Foi uma fase de aprendizagem, porque para tudo é preciso também experiência, e agora já estamos no terceiro livro, a experiência já é outra. Tu és natural de Vila Real, mas vens de onde? Eu vivo no Conselho da Libra das Meias, em Carregosa, e já vivo há bastante tempo. Eu nasci em Vila Real, mas depois eu mudei-me muito cedo para a zona de São João da Madeira, mas depois os meus pais mudaram-se para a zona de Carregosa e pronto, eu fiquei aí nessa zona. Tu tens um interesse muito especial e já da última vez que estiveste cá falamos sobre isso, porque é um interesse muito interessante, porque és muito ligado à natureza, és muito ligado à terra, à mitologia, à história, a tudo isso. Poderá ter sido isso que transmutou em ti esse interesse pela escrita? Como é que começa a escrita? Não é aos 20 anos, certamente. Não, Aos não. 20 anos começa a escrita a sério, mas ela já existia. Já, e mesmo quando eu estava na escola primária, eu sempre gostei muito daqueles trabalhos de casa que nós tínhamos, que era para fazer as composições que os professores mandavam. Então, quando era sobre qualquer tema que nós quiséssemos escrever, ah, ainda melhor para mim. Eu tenho uma memória muito boa de um trabalho de casa que nós tivemos numa altura que o nosso professor mandou. Eu não tenho a certeza se foi no terceiro ano, se foi no quarto ano, no segundo ano. Mandaram-nos fazer uma composição e eu sei que inventei uma história de uma árvore que eu já não me lembro bem como era. Mas eu sei que essa memória ficou em mim porque o professor na altura disse que tinha gostado bastante da história em si, e eu sei que depois, na altura de quando eu estava a escrever o meu primeiro livro, isso ajudou-me até para continuar e para ter motivação extra para continuar a escrita. E eu sempre gostei de escrever. Depois, mais tarde, eu comecei a ter várias ideias quando eu estava na altura do 11º ano, 12º ano, mas eram, por exemplo, histórias que eu começava, mas depois não acabava. E foi mais na altura do segundo ano da universidade que eu comecei a pensar, bem, se eu agora se começo uma história, tenho que acabar. E foi aí, nessa altura, que surgiu o meu primeiro livro. Mas tu foste sempre um rapaz de gostar de ler, lês bastante. Achas que o tipo de leitura que tu leste, o tipo de escritores te influenciaram no tipo de escrita que tu tens hoje? Quem é que tu lias? Eu sempre gostei muito de ler, porque eu tive sempre bons exemplos em casa de pessoas que liam muito, nomeadamente da minha mãe e do meu avô materno. Eles eram pessoas que liam muito, e eu, então, quando era criança, as crianças imitam muito o que veem, então eu comecei por fazer igual, já quando andava na primária. Um, e então eu lembro-me que lia quase tudo que podia, mas sei que um autor que me marcou muito foi o Tolkien, quando comecei a ler O Senhor dos Anéis. E E também Christopher, Pauline, esse tipo de literatura fascinava-te. sim, mas eu sei que Tolkien me marcou muito
principalmente quando eu estava a ler O Senhor dos Anéis, eu era muito novo e depois eu fiquei a pensar, meu Deus, é possível fazer isto com a imaginação e com a linguagem, e ficou sempre aquele fascínio pela fantasia. E eu gosto muito de vários tipos de literatura, até porque eu já escrevi um livro de poesia e tenho esse fascínio para como se usa a linguagem para fazer coisas diferentes. Mas ficou sempre aquele amor pela fantasia, e depois ao longo do tempo esse amor amadureceu, e esses outros autores que eu acho que são influências para mim, eu vejo como eles tratam a fantasia, um, e, um, e comecei a pensar nas minhas histórias de maneira diferente, e como é que poderia fazer. Achas que isso também criou em ti o gosto, por exemplo, em escrever para chegar, quem sabe, a um filme também, como O Senhor dos Anéis? Nós temos agora aqui as cicatrizes do tempo, que já vamos falar daqui a um bocadinho. Seria possível nós transportarmos para um filme? Este livro em concreto eu acho que não seria muito difícil fazer, porque não tem assim tantos elementos de fantasia quanto isso. É mais sobre o conflito humano em si, mas podemos falar mais sobre isso quando falarmos mais do livro. Exatamente. Mas esses escritores que te influenciaram bastante na forma de escrever e que te influenciaram, e a tua família também, levaram-te a tu seres escritor hoje. Mas começaste aos 20 anos. Porquê que não começaste mais cedo? Qual foi a dificuldade? Eu era aquela coisa que eu falei. Eu começava muitas histórias e não acabavas. E não acabava. Mas já tinhas ali o bichinho de querer. Foi mais na altura, sei que isso começou muito na altura do 11º ano, 12º ano, que eu às vezes estava nas aulas e estava a escrever em vez de estar com atenção ao que estavam a ensinar, e tinha muitas ideias, e lembro-me de ter umas imagens muito claras de cenas que depois entraram no meu primeiro livro, e eram de histórias perdidas que eu começava e pegava numa cena que era interessante para mim e começava a escrevê-la, e depois não continuava. E depois, nessa altura dos 20 anos, 19 anos, eu sei que comecei a escrever uma história no planeta que eu criei, mas na altura nem sequer pensava as coisas assim, e eu pensei, calma aí que isto está aqui que estão aqui coisas que têm que ser explicadas mais tarde. E então foi quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro e pensei, bem, isto eu já peguei numa história aqui e não a acabei outra vez. Então agora quando se eu começar isto, eu vou ter que acabar mais cedo ou mais tarde. Demorou bastante tempo, acho que demorou mais de 1 ano. É aí que nasce o primeiro livro, que era de poesia? Não, era também um romance fantástico. Um romance tudo ligado à fantasia. Sim. Que é o que mais te fascina. Mas depois desse primeiro livro, tu saltas para a poesia. Sim. Foi um percurso complicado, porque a minha experiência de publicação depois com esse livro não foi a melhor. São coisas que às vezes acontecem em Portugal e que acontecem com os escritores. Foi uma coisa que nós também discutimos quando eu vim aqui pela primeira vez, que eu defendo que às vezes há editoras que têm umas práticas um bocado predatórias e que às vezes não são tão benéficas para autores, e principalmente para autores que queiram se ingrar no mercado, e que às vezes não sabem bem como manusear nesses meios e nesses mundos, e não foi uma experiência muito boa. Depois eu também tive que acabar a minha licenciatura, eu mudei de curso, e tinha isso tudo para fazer, e depois foi quando comecei também mudei para o Reino Unido e que fiz lá o meu mestrado, e estava muito desiludido com o panorama de publicação em Portugal, e pensei, bem, vou tentar em inglês, e comecei a escrever muito em inglês, e depois também tive experiências diferentes nessa altura. E foram fases que, no fundo, foram complicadas, mas que te deram algum traquejo para aquilo que tens hoje, porque tu foste uma pessoa que viajaste, que estudaste fora, não é? E para quem não conhece o Nuno, ele esteve a estudar lá fora e parece que não, dá
um arcabouço diferente, não é? E uma capacidade diferente de ver as coisas, e tudo isso fez com que tu, no fundo, começasses com o inglês e depois quisesses vir para o português, mas agora enraizaste aqui, certo? E começas com esse teu primeiro livro, que é um livro de fantasia, e começas a escrever aos 20 anos, é aos 20 anos que tu te lanças para o mundo da escrita com essa história. Podemos dizer que com o passar do tempo, este jovem leitor, também um sonhador, sonha ser escritor, continuou preso nos mundos fantásticos, mas que se concentrassem nos conflitos do coração humano e nas emoções. Tudo começou assim, não é? Tudo começou com os conflitos, no fundo, se calhar por ainda seres muito jovem, muito novo, e querias dar respostas. E sai o primeiro livro. A seguir vem a poesia, no fundo, para quê? Para acalmar o coração? Acho que também é uma outra forma de ver os conflitos do coração humano. A poesia é muito introspectiva, podemos dizer Mais assim. de reflexão. Sim, sim, também. E é sempre uma maneira de ver o mundo, de como nós vemos o mundo, de como o olhamos, de como experienciamos as várias facetas do mundo, às vezes como colocamos máscaras para ver o mundo. E eu também disse da última vez que vi aqui que eu criei o personagem do William Thorne para servir como se fosse uma máscara ou um filtro para eu próprio compreender o mundo, e foi uma experiência bastante agradável para mim, e foi também uma experiência utilizando as minhas experiências do Reino Unido e não só, para combinar o inglês e o português no livro. E acho que foi uma coisa agradável, mas é sempre tento concentrar muito do que eu escrevo nas emoções do coração, mas isso é uma coisa que eu estou-me a perceber agora que tenho feito. Se calhar é uma coisa intrínseca, que ia saindo. Começas com Akkad, depois vem da caneta de William Thorne e depois As Cicatrizes do Tempo. E agora temos aqui um livro que contas uma história, a seguir vais para a poesia, agora um romance. Temos aqui um romance, está aqui na minha mão, As Cicatrizes do Tempo. Um órfão, um segredo e uma vingança prometida. As Cicatrizes do Tempo levam-nos um bocadinho para o passado. Tu vais buscar alguma coisa às histórias passadas, ao livro de poesia, ao livro daquelas tuas histórias imaginárias, para chegares a este romance e para criares todas estas personagens, ou elas já existiam? É assim, no meu primeiro livro, O Assassino de Kio, eu faço referência à região em que esta história se passa, que é a região de Eltandur, mas é uma coisa diferente, até porque na linha temporal que eu tenho na minha cabeça, esta história passa-se muito antes. Mas já aí se pode ver uma ligação, de certa forma. Depois eu acho que nós pegamos sempre no que fazemos na escrita como uma bagagem que nos dá sempre alguma aprendizagem, não é? Mesmo que eu faça o que eu fiz com a poesia, se calhar ajuda-me na escrita em si, e tudo isso. Mas neste livro em concreto, o que é que eu quis fazer? Isto foi uma coisa que surgiu como projeto final do meu mestrado, e era uma coisa completamente diferente do que está aqui agora, porque o projeto final na altura era uma ficção histórica, porque a história passava-se no Japão, no final do período Sengoku. Porque quem não sabe, o período Sengoku foi um período de muitas rebeliões, e depois era no final dessas rebeliões, e depois como o país encarava essas rebeliões. E por isso aqui depois também a tal vingança? Vem daí, dessa confusão toda? E o que eu fiz foi transplantar essa história e encaixá-la no mundo que eu tinha criado. E tentei pensar em que região é que esta história se podia encaixar, e que elementos fantásticos eu lhe poderia dar, e que mitologia se encaixava bem aqui. Nós podemos dizer lá para casa que no fundo tu tens um mundo criado, ou seja, tu criaste digamos um planeta para as tuas personagens viverem e existirem, não é? Sim. Tu tens algo criado que depois queres continuar, que os teus livros continuem nesse mundo e que se torne conhecido, que esses locais se tornem conhecidos dos leitores. Sim.
correto? Já vem de trás. Sim, sim, já eu criei-o em 2012, se não estou em erro, no meu primeiro livro a história passa-se numa pequena ilha, que é a ilha de Kio. Depois, mais sudoeste, tem esta região, que é a região de Eltandur. Eu tenho um mapa desenhado mais ou menos das regiões de que se passam. E esta região é a maiorzita, até porque encaixam 3 reinos. E depois, quando esta história acontece, houve uma guerra civil, houve uma rebelião num dos reinos e houve uma guerra civil, e depois um dos nobres está encarregue de esmagar essa rebelião. Para explorarmos aqui um bocadinho do livro, eu ia desafiar-te a tu leres, logo na primeira página do livro, tu tens uma mensagem, que é a mensagem que tu, no fundo, ofereces aos leitores. Vamos oferecê-la a todos. Pode ser? Pode ser, sim. Este é um livro que se centra nas dores do passado. Um livro sem medo de abordar traumas, de ver com olhos límpidos como se responde a situações limite. É um livro que se centra no dever, na família, no amor e a sua capacidade de cura, e como isso tudo se pode fundir com o fantástico. Não posso prometer que o leitor que embarca nesta leitura será o mesmo que a termina. Um enorme obrigado por essa coragem. Espero que gostem. Ou seja, isto aqui promete que, no final, transforme o leitor. Tu queres transformar os leitores em pessoas diferentes? Eu espero Qual é a mensagem que tu queres passar? Eu espero que sim, porque eu conheço, do facto de ler bastante e de tentar ler bastante, eu conheço o que é que uma boa história pode fazer a um leitor, não é? Pode transformar, de certa forma, a vida de alguém, porque isso já aconteceu comigo. Eu tenho autores que me marcam bastante e que são muito impactantes para mim, e eu espero um dia poder fazer isso a alguém, e é o que eu tento fazer cada vez que me sento para escrever. E é por isso que eu espero tentar fazer isso com esta história, ou com qualquer história que eu lance para o público. Até porque é importante que os leitores conheçam este teu mundo, não é? Este teu mundo de ficção, mas que certamente é um mundo que traz coisas muito boas para o ser humano. Podemos falar que neste romance, neste teu terceiro livro, também falas aqui do coração e da razão, da música e do silêncio, do papel e da caneta, que tu usavas com a máscara no livro anterior, o amor e o vazio, o prazer e a dor, a imaginação e o real, todas estas temáticas ainda continuam a ser abordadas, de certa forma, neste teu romance? Neste romance é mais, um dos temas maiores é mais as feridas do passado, tanto as físicas como as emocionais, e como essas feridas podem como afetam o passado e o presente e o futuro, como podem servir para nos melindrar, e depois como isso afeta as nossas relações, como isso afeta a maneira como vemos o mundo, como isso afeta a maneira como afeta tudo basicamente na nossa vida, não é? Temos a mistura das feridas do passado com o amor, que poderá causar aqui alguns distúrbios emocionais. Aqui o papel do amor é que pode servir como cura ou não, e a pergunta que também às vezes fica no ar é se é suficiente ou não. Eu tentei que a relação entre os dois personagens principais da história fosse um dos pontos fortes do livro. Era uma novidade para mim. Eu tento sempre fazer um desafio, sempre que eu escrevo alguma coisa nova, tento-me desafiar a fazer uma coisa nova, e ir buscar elementos do romance em si. Era uma coisa que eu já tinha tentado fazer, mas não sei se tinha feito bem, e depois tentei novamente fazê-lo mais deliberadamente neste livro, e tentei fazer com que as interações deles fossem melhores e que fossem dos pontos fortes da história. Não sei, tenho recebido
tenho recebido boas críticas, boas até críticas. porque ele, logo na capa temos uma fantasia de amor e sacrifício como há muito tempo não lia, de Miguel Gonçalves. Ou seja, dentro da capa também temos o Gonçalves, Andréia Machado, com críticas, uma fantasia sobre a dureza no mundo e as cicatrizes que nos marcam, elaborada com uma escrita magistral, que nos vai fazer ganhar esperança em novos autores nacionais. É uma excelente crítica, foi completamente envolvida pela intensidade deste amor proibido, arrebatada pela coragem, ousadia e força da personagem principal, no fundo, que no fundo nos mostra a bondade através do livro, não é? A feminina. E uma história onde as memórias são tudo. E por isso as cicatrizes do tempo. Nós vivemos, no fundo, muitas das vezes, das memórias do passado. Mas falando aqui de um órfão, nós temos aqui alguma personagem órfã que vai ser importante? Sim, nós temos dois protagonistas nesta história, temos um masculino e uma feminina. O protagonista masculino é o Alan, que é o órfão, que se fala aqui no início, que ele vê a sua vila completamente destruída pela guerra civil, e depois ele é salvo por um dos generais que está encarregue de esmagar a rebelião, mas ele perdeu parte da memória com o trauma de ter visto a sua aldeia completamente devastada. E ele depois é forjado para ser um guerreiro e para ser o as do exército daquele general, e a sua história desenvolve-se a partir daí. E depois temos a Eilwen, que ela vive na aldeia de onde esse general que adota o Alan é natural, e ela é uma personagem que preza muito a sua independência e a família é um ponto fulcral para ela. E eu tentei descrevê-la como uma mulher muito forte, uma jovem mulher muito forte, porque no início eles ainda são muito jovens, o Alan tem cerca de 12 anos e a Eilwen também, só que depois acontece uma traição na família da Eilwen e a imagem da família dela altera-se e ela tenta mudar a maneira como vê o mundo através disso. É uma das São trabalhadas também as ideologias familiares e a forma de estar em família. E as tradições, porque a aldeia tem umas tradições muito fortes e uma maneira de ver o mundo muito, se calhar, atincoada, e depois é a maneira, o papel da mulher e o papel da mulher numa época medieval, porque nós sabemos que era um papel muito restritivo e muito cortador, se pudermos dizer assim, e depois o que é que acontecia quando alguém tentava remar contra a maré. E depois a história dela também se desenvolve a partir daí. Temos uma ferida, se calhar física e emocional do Alan por causa de ter observado aquele acontecimento traumático, e uma ferida emocional muito forte da Eilwen de ter visto a traição na sua família. E depois a história deles, eles avançam 6 anos, eles já crescem um bocado, e depois começam a partir daí, e depois a certo ponto eles cruzam-se e as interações entre eles espero que sejam boas para os leitores. Eu vou-te desafiar a ler um excerto do livro para quem está lá em casa também ficar interessado em saber um bocadinho mais sobre as cicatrizes do tempo, e é muito simples. Se você quiser também estar aqui no Culturante, estou aqui com o Nuno Carvalho e as cicatrizes do tempo, este livro que é um romance, um órfão, um segredo e uma vingança prometida. Se quiser também pode vir até aqui, estamos aqui à conversa, culturando2015@gmail.com. Vamos ouvir um excerto deste livro na voz do próprio autor, Nuno Carvalho. Eu escolhi eu vou contextualizar se calhar o excerto primeiro. Este primeiro excerto é na perspectiva da Eilwen e é muito no início da história dela, e é mais curtinho, é uma parte assim mais curta. Tem muito a ver com a maneira como ela vê o mundo e como vê a aldeia que a rodeia. Eilwen sempre pensou que, apesar da maneira como tinha sido tratada, ela entendia Rendra. Ao mesmo tempo, conseguia ter um breve entendimento do mundo. Ela sempre imaginou que o mundo era apenas um conjunto de infinitas repetições da sua aldeia, como ondas num lago, mas em escalas maiores, onde as únicas pessoas em que se podia apoiar e realmente confiar eram a sua família.
mas tenho que avançar aqui uma parte para não desvendar muito. Nós mesmos. Só podemos depender de nós mesmos, não é? Mesmo que tenha nascido fraca, arranjarei forma de me fazer forte. Um coração tão duro como uma espada. Lá está, temos aqui. Temos que ler o livro, que é para percebermos muito bem que dureza é essa e que personagens é que nós temos aí nestas cicatrizes do tempo. Como é que chegaste a este título? Foi fácil escolher? Por acaso, às vezes tenho dificuldade com os títulos. Ou o título surge-me logo no início que eu começo a escrever a história, ou então eu vou ter muita dificuldade em arranjar um título. Neste caso, eu tive alguma dificuldade. No início o título até era outro, era o título de um capítulo que depois aparece aqui mais tarde, que acho que era Sangue de Folhas de Outono, era o primeiro título deste livro, mas depois eu não estava a gostar desse título e depois pensei nas temáticas do livro em si, e tem uma parte da mitologia da história e dos elementos fantásticos que estão aqui neste livro e que depois aparecem mais tarde e têm muita importância mais tarde, e o tempo é uma coisa muito importante para esta história, e das feridas e das emoções e assim. E depois pensei nas cicatrizes do tempo e achei que se encaixava muito bem. Até porque tu tens este livro dividido em vários capítulos e um dos capítulos é precisamente o título do livro. Sim. Cicatrizes do Tempo. Sim. Cada capítulo tem uma temática, uma mensagem que tu queres transmitir? Quando falas silenciado pela chuva, ou as próprias cicatrizes do tempo, ou tu tens aqui mais para o fim algo que me chamou a atenção, as pessoas quebradas. Esses capítulos que está a dizer, eu tento, por acaso são bastante importantes para a história em si, e eu tento fazer com que as cinzas também. Tento fazer com Está aqui uma sequência que nos leva a uma transmutação de alguma coisa. Eu tento fazer com que os títulos ou tenham a ver com uma imagem do capítulo em si, ou tenham a ver com uma temática da história em si, ou tenham a ver com uma coisa bastante importante para as personagens. Por exemplo, o Silenciado pela Chuva é uma imagem que se repete numa altura muito importante da vida da Elban, e é um acontecimento muito que define muito a maneira como a Elban vê o mundo. Esse capítulo que se chama Cicatrizes do Tempo também é uma coisa que vai definir muito a maneira como o Alan vê o mundo. Os ecos de uma ferida antiga, voltamos aqui, ela parece que está sempre a vir, não é? Também está a vir à tona, como se costuma dizer, não é? Esses ecos é uma coisa que vai fazer o Alan tomar uma decisão muito importante. Eu tento sempre fazer com que seja uma imagem ou uma coisa que se relaciona com a maneira como as personagens ou vão decidir ou são importantes para eles. Ele está interessante porque até para o leitor acaba por ser mais simples ler por capítulos, pode perfeitamente ler um capítulo, outro dia ler outro capítulo e vai se interessando pela história, porque o próprio título acaba por nos despertar. Eu tento fazer a seguir vem assim, ciclos, nós ficamos a pensar que ciclos é que são estes, não é? Porque se vimos de trás de um desconhecido, vimos de algo que não sabemos, os ecos de uma ferida antiga, e depois a seguir aparece-nos aquilo, a seguir aparece-nos o cume, estaremos aqui a subir uma montanha, e que montanha é esta? E há aqui uma certa curiosidade só pelo título do capítulo. Eu tenho estado aqui a folhear, depois venho o dever, algo que se tem que fazer. Há aqui uma certa sequência no livro que pode aguçar bastante a curiosidade do leitor. Queres-nos ler mais um excerto ou então a sinopse para nos despertar ainda mais o que é que acontece a estas personagens? Eu tinha aqui um excerto, este aqui é um bocado mais grandinho. Um excerto mais longo, mas se calhar até bastante mais interessante para nós percebermos melhor. Vamos a isso. Este excerto vou contextualizar. Anteriormente nesta parte da história, o Alan cruza-se com a Elwan e ele tem uma primeira impressão dela, mas é um cruzamento muito breve,
E agora vai ser quando a Eowyn se cruza com o Alan, e eu acho que é importante ter a perspectiva dos dois, e eu achei que era interessante. Acho que vão se apaixonar aqui o Alan e o Aelan. Algo no extremo da percepção auditiva de Eowyn captou a sua atenção. Além do sibilar do vento ou do ruído rápido das sandálias dos criados dos Wren no solo seco, ocupados com ordens e preparações para a noite que se avizinhava, além dos cantos dos pássaros antes do anoitecer, surgiu outra vez, mais nítido do que antes. Eowyn permitiu que a curiosidade a levasse em direção à origem do som, na parte leste da propriedade, onde a maioria das árvores de cerejeira, talvez a única parte redentora da propriedade dos Wren, e o único aspecto dela a que Eowyn chamaria de bonito, tinham sido permitidas a crescer e serem cuidadas. O vento suspirou, acariciando o vestido e a pele de Eowyn com dedos quentes e ternos. Entre as pétalas que caíam dos ramos, posicionado exatamente entre duas das cerejeiras, movendo-se com a precisão de um dançarino e com a liberdade e a força do Hydralvir, durante o inverno, estava um homem. Os seus cabelos eram longos e tinham a mesma tonalidade escura de Godred Wren. Enquanto Godred era robusto, este homem era sinuoso. No entanto, mesmo através da simples camisa e das calças carmesim, Eowyn notou as contrações dos seus músculos enquanto ele se movia. Estava vestido como se fosse cavalgar, mas não demorou para entender que aquele homem, talvez 1 ano ou 2 mais velho do que Eowyn, era um guerreiro e experiente. Eowyn deu um passo em frente, observando a cena. Um olhar mais atento repescou uma imagem da sua memória. Ela reconheceu o homem. Era Alan Wren, meio-irmão de Lord Godred, o filho bastardo de Mervain Wren, que durante anos tinha sido escondido do mundo. Eowyn só conseguia ter alguns vislumbres dos movimentos complexos das espadas. Para Alan, tudo parecia ser mais uma rotina que sem dúvida ele praticara durante anos. Um braço fluiu após o outro, o corpo acompanhando os movimentos, pernas a avançarem para a frente e para trás, quase como se Alan estivesse a imitar uma onda. Uma dança mortal. Ainda assim, para Eowyn aquela era uma das visões mais bonitas que já tinha visto, e uma das que mais a acalmaram. Enquanto ela se concentrou em Alan e na sua esgrima, quase esqueceu a tensão em torno do seu peito por se ter encontrado com Lord Godred, a sensação das suas correntes à volta de cada membro. Até mesmo as dores nos dedos por trabalhar em dias sem fim em vestidos para pessoas que a odiavam ou preferiam que ela nunca tivesse nascido. O próprio vento mudou a sua melodia ao redor de Alan, sibilando com mais intensidade em conjunto com os movimentos das suas espadas. O coração de Eowyn estava frenético, mas não de medo. Mesmo que aquela música parecesse mais violenta, ainda que os movimentos do aço ocasionalmente cortassem uma pétala cor-de-rosa, ela sentia que tudo aquilo era natural, como se fizesse parte de um ciclo. Os olhos claros de Alan, tão parecidos com os de Godred Wren, não partilhavam aquele brilho predatório. Alan estava completamente focado nos movimentos das espadas, acompanhando a trajetória de cada lâmina de começo ao fim, o pescoço e a cabeça a balançarem para cima e para baixo e de um lado para o outro para assegurar que tudo fosse feito como via na sua mente. Eowyn perdeu noção do tempo. Alan concluiu as suas rotinas, a luz moribunda do dia a refletir um vermelho que se esvanecia em cada uma das lâminas à medida que o jovem lord respirava fundo e as embanhava junto a uma perna. Mesmo o ato de guardar as espadas foi feito com uma fluidez de movimento cheia de graça, tal como fizera anteriormente. Ele ficou a observar as pétalas de cerejeira a caírem ao seu redor, depois as árvores, e finalmente virou-se. Eowyn e ele fitaram-se durante um instante. Ela poderia jurar que talvez durante por um curto período de tempo houve um momento de reconhecimento no rosto de Alan, mas certamente que ele não se lembrava do seu rosto do dia em que tinha chegado à aldeia. Alan curvou-se, olhou-a nos olhos durante mais um momento e então partiu, sem olhar para trás. Isso promete realmente andarmos aí à volta de um grande enredo, e eu perguntava-te em que é que tu te inspiras para ir buscar tanto imaginário, porque tu criaste um mundo fantástico, criaste as tuas personagens, criaste o planeta delas, crias o enredo. Onde é que tu te inspiras? Eu não sei onde é que eu vou buscar todas as ideias, não é? Mas provavelmente em tudo que leio e em tudo que me rodeia é difícil saber precisar exatamente onde é que se vai buscar
tudo. Continuas a ser um leitor muito assíduo? Eu tento sempre ler todos os dias e tento ler o mais que posso e dos autores que gosto e mesmo autores que não conheço, e às vezes em géneros que não são só fantasia, porque faz bem não estar sempre a ler no nosso género. E o que é que costumas ler mais? Eu leio sempre mais fantasia, até porque é o género que eu leio mais, mas também gosto muito de Stephen King. Eu tenho lido mais Stephen King porque eu redescobri-o recentemente e sinto que é uma... Nós abordamos a escrita de maneira igual, se calhar de certa forma, certos pontos da escrita, e estar a ler os livros dele e ver as técnicas que ele às vezes usa para abordar certas situações e certos problemas que às vezes podem surgir, ajuda-me bastante na minha própria escrita. Para usar um exemplo, uma das coisas que ele às vezes faz quando parece que surge um problema é distanciar-se um bocado e ver como é que a história afeta o mundo em redor. E há uns tempos eu estava a escrever uma coisa e estava a ficar um bocado aborrecido da minha própria história, e fiz a mesma coisa e funcionou muito bem. E às vezes são essas técnicas de estar a ler fora do nosso género que nos ajudam bastante para resolver os nossos próprios problemas. Daí muito importante ler em vários géneros fora do género habitual. A diversidade na leitura é muito importante para nós também começarmos a abrir o nosso leque, não só de gosto, mas de aprendizagem, que é o caso que estás a dizer. E neste momento estás a ler algum livro? Estou a ler um livro muito grande de Stephen King, que é o The Stand. Já comecei a ler em outubro, mas aquilo tem mais de 1000 páginas. Demora tempo. Demora sempre um bocado, e tenho estado a ler esse livro, mas tenho gostado. Ele explora muito bem as personagens. Ele é o tipo de escritor que diz que não planeia as coisas do início ao fim, e eu sou um bocado desse tipo de escritor também. O que eu costumo fazer agora, mais é quando estou mais próximo do fim, é pegar num bloco de notas e dizer isto é o que tem que acontecer até ao fim, porque senão depois eu sei que posso acabar com algumas pontas soltas e eu não quero que isso aconteça. Quero que as pontas fiquem todas atadas quando eu chego ao fim da história. Mas não querias nenhum plano para escrever? Vai saindo? Eu já experimentei fazer das duas formas. O segundo livro que eu escrevi eu planeei os capítulos todos, planeei os percursos que as personagens iam fazer, e o que aconteceu foi que eu senti que saiu tudo muito robótico. E as personagens não estavam a ter a liberdade que eu queria e que desejava, e as personagens que se calhar saíram melhores foram as secundárias, menos na minha perspectiva, foram as secundárias, porque eram as que tinham mais liberdade. Provavelmente eu conseguiria reescrever agora a história e dar-lhes mais liberdade. Uma coisa que aconteceu recentemente numa coisa que eu estou a escrever agora foi as personagens fizeram um desvio de 5000 palavras, mas foi uma coisa que tinha que acontecer porque a personalidade das personagens era mesmo assim vincada, e provavelmente eu vou ter que ou cortar nas revisões ou assim, mas eu também vejo agora as coisas de uma perspectiva diferente. Mas é importante deixar os personagens fazer esses desvios, mesmo que depois se corte nas revisões, porque dá-me mais liberdade e deixa que as coisas fluam. Para mim é muito importante chegar ao fim do primeiro manuscrito, da primeira versão do manuscrito. Depois as coisas podem ser alteradas, podem ser revistas. Na revisão há os cuidados, não é? Tu és daqueles escritores que convive com as personagens, que tenta saber o que é que elas no fundo querem fazer, o que é que elas querem ser na história. No fundo, o processo de escrita é uma maratona, não é um sprint, não é? É uma maratona e vai demorar bastantes meses a ser concluído. Começa a haver ligação com as personagens. E temos que ter consciência disso. E as personagens vão habitar a nossa mente durante muito tempo. E temos que as perceber bem, e às vezes percebemos-las melhor quando chegamos ao fim do primeiro manuscrito. Percebemos, então era esta a intenção que eles tinham de fazer, ou era este o resultado final que eles queriam fazer. Então quando fazemos a revisão, se calhar conseguimos alterar
mais as coisas para indicar esse caminho que eles queriam caminhar. Este livro, As Cicatrizes do Tempo, foi um livro que não foi assim tão fácil publicá-lo, não foi assim tão fácil chegar ao fim. Houve alguma dificuldade ao longo do processo, não só da criação da história, mas dessa envolvência com os próprios personagens e depois colocá-lo mesmo cá fora? Foi um processo longo, porque, como eu disse, ele surgiu como o meu projeto final de mestrado do Reino Unido e era uma ficção histórica. Depois eu gostava muito da interação dos dois protagonistas em si e de alguns elementos do romance que eu tinha emprestado para a história, e achei e pensei, porque é que eu não transplanto isto para o meu planeta e tento ver o que é que sai daqui. E depois demorou o processo, isto foi em 2022 que eu fiz isso, e escrevi em inglês a versão da história. E depois eu tentei, fiz uma série de revisões à história em si e tentei arranjar um agente para publicar no Reino Unido. E como se faz no Reino Unido, é tentar arranjar um agente que depois venda o livro às editoras. E durante o verão de 2023, eu submeti, durante a primavera de 2023, submeti a 8 agentes este livro, ou uma versão deste livro. E durante o verão de 2023 foi sempre a receber nãos. E foi um bocado frustrante de receber os nãos, porque é uma coisa que nós dedicamos muito tempo de nós próprios, e é uma coisa que eu tinha dedicado bastante de mim, e é uma história que tem muito significado para mim, por causa da altura em que eu a escrevi no mestrado e não só. E depois coincidiu ter acontecido o Festival Bang de 2023 em Gaia, que é organizado pela editora da Saída de Emergência, que é a minha editora agora. E eu encontrei bastantes autores portugueses e falei-lhes do que estava a acontecer e de ter tentado publicar no Reino Unido e estava a receber muitos nãos e assim. E eles disseram-me: porque é que não tentas publicar esta história em Portugal outra vez? Porque já sabiam que eu tinha sido publicado em 2015 com o meu primeiro livro. E eu fiquei um bocado de pé atrás, porque eu tinha a minha primeira experiência com a minha primeira editora, que não tinha sido a mais positiva. Mas vi que, por exemplo, editoras como a Saída de Emergência, que tinha sido uma editora que tinha começado a apostar muito no início da sua vida, muito com a tradução de autores fantásticos e assim, mas que depois começou a apostar muito em autores portugueses recentemente, o que é muito bom. Eu senti que o panorama estava a mudar um bocado e eu tive uma intuição e que me disse: porque é que não tentas publicar este livro em Portugal? E então no final de 2023 eu já tinha acabado de publicar o meu livro de poesia e já estava a trabalhar na tradução deste. Então traduzi o meu livro todo, de inglês para português, fiz mais algumas alterações e no início de 2024 submeti a várias editoras este livro. E por acaso tive respostas muito boas, mas fiquei sempre um bocadinho de pé atrás porque eu queria a Saída de Emergência por causa deles terem a história de literatura fantástica. E conseguiste? E demorou um bocado a receber a resposta, mas ela lá chegou e quando eu recebi eu não queria acreditar que tinha recebido a resposta. Mas e o que é certo é que o livro está aqui. É verdade. O que é certo é que ele saiu e está aqui um belíssimo romance que já foi apresentado, não é? Já esteve em vários sítios e agora vai estar onde é que as pessoas o podem encontrar? Bem, eu tive uma primeira ronda de 3 apresentações que a editora me marcou em Vila Real, no Porto e em Viseu. Depois, agora vamos ter um evento dia 30 de novembro em Lisboa com muitos autores portugueses da editora, da Saída de Emergência. Se alguém estiver por Lisboa e estiver na LX Factory, na livraria Ler Devagar, pode encontrar muitos autores portugueses da editora. Vai haver a OriginCon em Gondomar nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. Ainda não está finalizado os detalhes, mas em princípio vou lá estar com mais autores da Saída de Emergência e podem me encontrar lá com o livro. Mas está finalizado
vai haver o Time Out Market no Porto, que é perto da estação de São Bento, e vou estar lá eu e mais 2 colegas da saída de emergência. Vamos fazer uma sessão de apresentação, dia 14 de dezembro, às 4 da tarde, e vamos fazer uma sessão de apresentação, eu mais 2 colegas, e uma sessão de autógrafos. E em princípio serão estes eventos até ao final do ano. E quem quiser ter o livro poderá tê-lo também através de ti? Quem quiser ter o livro pode comprar-me a mim, porque eu tenho alguns exemplares, pode comprar nas principais livrarias, pode comprar online, que está na UC, está na Bertrand, está na FNAC, está em onde quiserem encontrar. Se quiserem através de ti autografado, como é que o podem fazer? As tuas redes sociais? Diz lá para casa também, quais Nas são? minhas redes sociais podem me encontrar mais no Instagram, que é nuno.carvalho.books. Podem me encontrar, e se quiserem um autografado eu terei muito gosto em arranjar, e é assim que podem encontrar. E está muito bem. Nós estamos já quase no final, mas ainda temos tempo para mais uma leitura que eu gostava que fosse o finalizar desta nossa conversa aqui no Culturando. Mas antes, projetos futuros. Já estás a escrever outro livro? Ou agora estás só para divulgar este? Ou já tens alguma coisa em mente para continuares a trabalhar na escrita? É assim, aconteceu uma coisa um bocado estranha, mas às vezes a inspiração é assim que funciona. Espero bem que isto se realize, mas eu ainda estou um bocado indeciso. Mas o que aconteceu foi que eu acabei um livro em junho, mas é uma coisa completamente diferente. Eu sei que prometi às pessoas mais histórias neste mundo, mas surgiu-me uma ideia, ou surgiu uma vontade de trabalhar numa ideia que eu tinha começado em 2018, que era uma fantasia urbana que se passava na Terra. Era uma ideia que eu já tinha há alguns anos, já desde 2018 foi quando eu fui estudar para a Inglaterra, e deu uma vontade de trabalhar nela outra vez, e eu tinha a ideia que fossem 2 livros, e acabei o primeiro volume em junho, e agora estou a trabalhar no segundo. Ainda não sei se aquilo vai ser editado e se vai ser publicado pela editora ou não, se vão ter interesse em publicar ou não, mas pronto, já estou a trabalhar para ter os 2 volumes completos o mais cedo possível. Depois disso é tentar trabalhar numa história que tem muito significado para mim e que é no mesmo mundo, mas é noutra região completamente diferente, mas essa história é muito grande e eu vou tentar reduzi-la o máximo possível, porque eu sei que as editoras têm um bocado de relutância em apostar em histórias muito grandes, porque também entendo que seja um negócio. E porque também não têm tantos Nunos a quererem ler livros assim tão grossos. Exato. E difíceis. Nuno, antes de terminarmos e antes de fazeres a leitura para fecho do programa, diz lá para casa e para quem nos escuta o que é que te apraz dizer sobre este livro, que fique na memória das pessoas, qual é a temática principal, porquê é que as pessoas devem ler este livro? Como eu já referi, este livro centra-se em 2 protagonistas principais, a Alan e o Aylwan, o Alan e a Aylwan, e principalmente nas feridas do passado deles e a maneira como isso afeta o presente e o futuro deles. Está enraizado num mundo mitológico muito complexo, mas tem poucos elementos de fantasia para a história, por isso as pessoas não vão ter problema em seguir a história do início ao fim. Este livro está centrado no conflito humano e nos elementos de romance que eu usei para a história, e espero que deem uma oportunidade ao livro, porque eu acho que é interessante ver as interações entre os 2 protagonistas e ver a maneira como eles se adaptam ao mundo após as feridas das vidas deles, e a maneira como isso se desenrola a partir daí. E acho que é fantástico. Temos então As Cicatrizes do Tempo, de Nuno Carvalho. Se quiser ter este livro, procurem pelo autor também nas redes sociais. É um livro que, no fundo, fala de um órfão, um segredo, uma vingança prometida. É um romance que está escrito por capítulos, por isso não é difícil de ler. E é como diz o Nuno, deem a oportunidade
ao livro, deem a oportunidade à leitura e deem a oportunidade também aos novos escritores portugueses que precisam de serem lidos e conhecidos, porque nós temos excelentes escritores aqui na vanguarda a serem promissores na escrita e que nós temos que os ler para que tenham essa oportunidade. Nós vamos terminar. Foi um gosto enorme estar aqui à conversa contigo, mais uma vez. Obrigado. Com estas cicatrizes do tempo. Desejo muito sucesso para este livro, para as apresentações futuras e para a continuidade do teu trabalho na escrita. Obrigado. Nós vamos terminar precisamente contigo a ler. Por isso, se quiseres te despedir lá para casa antes da leitura, aquela câmara é tua, podes dizer agradecimentos, também porque eu sei que dedicas este livro a alguém especial, tens a família também no coração e é importante que também dês esse teu coraçãozinho aos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, se é para agradecer muito à minha família e àqueles que me são próximos, porque eles em primeiro lugar costumam ser os meus primeiros leitores e costumam ajudar-nos a encontrar alguma falha quando existe nas primeiras versões do livro. Às vezes aturam algumas das minhas manias quando eu estou a escrever uma história e ajudam-me a enfrentar os problemas eu sei que sou bastante perfeccionista na escrita e às vezes tenho umas ideias que às vezes são um bocado descabidas, mas eles têm a paciência de maturar e de me ajudar a seguir em frente, e isso é o mais importante, e chegar ao fim dos manuscritos e das revisões e ter a paciência para me ajudar sempre a perseguir os meus sonhos. Para contextualizar este excerto que eu vou ler e para não revelar muito, acho que é interessante a maneira como o Alan, que foi uma pessoa que foi treinada para ser um guerreiro a vida toda, vê o mundo, e como vê um mundo que depois se encontra em paz depois da rebelião ser esmagada. E neste caso a maneira como ele vê o amor. Então vou ler um bocado sobre isto. Não sei muito sobre o amor. É a primeira vez que me sinto assim, mas sei que aprecio cada parte de ti, a tua fragilidade, a tua força, tudo o que dizes, as coisas que escondes, as feridas, sabes? As feridas são o que nos forma, mesmo que sejam feias, especialmente se forem feias. Elas tornam a carne à sua volta mais forte. E apercebi-me disso à medida que te fui conhecendo. Tens estado tão só. Uma solidão que parece que esmaga os ossos todos, certo? Eu sei o que isso é. Senti isso toda a minha vida, acho eu. E se estás quebrada, juro-te que vou procurar sempre os teus pedaços. E também juro amar cada um deles, porque sei que em cada um vive uma parte do teu coração. E esse coração é a coisa mais linda que eu já vi. Obrigada, Nuno, por este bocadinho. Foi um gosto enorme estar aqui à conversa contigo. E lá para casa, resta-me despedir-me, dizer-vos que gosto muito de vir até aqui à terça-feira trazer-vos sempre novidades culturais, neste caso o livro As Cicatrizes do Tempo, de Nuno Carvalho. Já sabem, procurem pelo Nuno, descubram mais este escritor, este jovem escritor que nos está a mostrar que realmente nós temos boa literatura em português. Fiquem bem, tenham uma semana excelente e sejam sobretudo felizes, e eu volto na próxima semana. Fiquem bem.